Olá, meu nome é Paulo, sou aluno do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade de Tecnologia de Sorocaba. Esse trabalho tem o seguinte tema: é a análise do desempenho das escolas do Estado de São Paulo na pré-pandemia e pandemia. Teve como coautoras as professoras doutoras Maria da Graça Tomazella e Rosana Helena Nunes. Dando contexto inicial, a pandemia do Covid-19 comprometeu o avanço na educação mundial. No Brasil, atrasos na implementação das aulas virtuais e na distribuição de recursos agravaram a defasagem de aprendizagem. Em São Paulo, o indicador de INDESP mede a qualidade das escolas estaduais, avaliando o desempenho dos indicadores do SARESP e o fluxo escolar, com um grande número de dados gerados. Técnicas como mineração de dados e aprendizagem de máquina supervisionado permitem identificar padrões e analisar a situação educacional antes e durante a pandemia. A pandemia provocou mudanças profundas na forma de pensar e agir da sociedade, elevando questionamentos sobre a educação pública e o desempenho escolar. Esse trabalho busca responder como técnicas de mineração de dados podem apoiar a formulação de políticas públicas na área da educação. Assim, o objetivo é utilizar o aprendizado de máquina supervisionado para analisar a situação educacional das escolas do Estado de São Paulo antes e durante a pandemia. Foram utilizados esses autores para fundamentar o trabalho. Essa pesquisa teve uma abordagem qualitativa de natureza aplicada com relação aos objetivos, foi uma pesquisa explicativa e seguiu o procedimento de uma pesquisa experimental. Nessa pesquisa foram usadas essas ferramentas e suas bibliotecas foram utilizadas na linguagem Python. Para desenvolvimento, utilizou o processo de KDD, que consiste na extração de conhecimento a partir de grandes volumes de dados. Foram realizadas as etapas de seleção, pré-processamento, transformação, mineração de dados e pós-processamento. Além disso, aplicou-se o processo de clusterização, que agrupa medidas semelhantes com o objetivo de identificar padrões e realizar descobertas com base nas principais características desses grupos, também chamados de clusters. Na etapa de pré-processamento foi utilizado dados do IDESP de 2017 a 2022, com extração foi realizada a exclusão, seleção de atributos, identificação de discrepâncias, foi criado novos atributos, totalizando 24 variáveis que foram normalizadas entre atributos, foram organizadas em 5 grupos. Características de escolas, gênero e ética de alunos, medida de progressão, retenção e frequência insuficiente, retenção de rendimento insuficiente. A base contou com 4.967 escolas de 644 cidades, divididas em 2 períodos, pré-pandemia e pandemia. Na avaliação do cluster foi utilizada medidas de índices David Bourne, Silhouette e Kalinske-Varabas. Cada um mede a qualidade de forma diferente. Na David Bourne, quanto menor o índice do cluster, mais distinto. No Silhouette, quanto maior, melhor a separação. E no Kalinske-Varabas, quanto maior também, aponta os clusters mais bem definidos. Abaixo, o Graph Elbow nos ajuda a escolher o número ideal de clusters, mostrando o ponto onde a melhoria começa a se estabilizar. Aqui vemos a visualização dos clusters em um sketplot. Cada cor representa um grupo, permitindo observar como os dados se agrupam de acordo com características analisadas e uma forma de visual de confirmar a separação pelos índices Resultados e decisões. Resumo dos clusters da pandemia. No cluster 0 temos diversidade étnica equilibrada, mas o desafio é a retenção dos anos finais. O cluster 1 mostra escolas maiores com boa aprovação, porém problemas de retenção e de progressão parcial no ensino. No cluster 2, reúne menos escolas com mais alunos, diversidade forte e alta aprovação, embora com dificuldades de retenção e frequência, principalmente no ensino médio. No resumo do cluster pandemia. No cluster 0, mostra diversidade étnica com bastante destaque para brancos e pardos e desafio de retenção nos anos finais. No cluster 1 também tem diversidade e concentração dos anos iniciais, com problemas de retenção e variações de aprovação. Já no cluster 2 apresenta menor índice de progressão, parcial e retenção de frequência, ainda enfrenta variações de desempenho de níveis de ensino. Comparação entre os clusters, resultado pré-pandemia e pandemia. Na comparação entre os períodos antes da pandemia, havia uma distribuição mais equilibrada de brancos, pretos e pardos, mas durante a pandemia houve uma predominância de alunos brancos, refletindo desigualdades socioeconômicas. Famílias com mais recursos conseguiram se adaptar melhor ao ensino remoto, enquanto os menos favoráveis tiveram mais dificuldades de continuidade escolar. Isso reflete também o aumento de retenção por frequência, resultado de barreiras tecnológicas, de falta de ambiente adequado. Apesar disso, o nível de aprovação se manteve estável, inclusive entre pretos e pardos que conseguiram acompanhar as aulas, mostrando eficácia e adaptações pedagógicas. Esse progresso só foi possível pela resiliência e esforços de professores que ajudaram metodologias a manter qualidade de
Conclusões gerais. A pandemia ampliou a desigualdade racial e econômica nas escolas, mas o desempenho dos alunos ativos se manteve estável. Isso evidencia a importância das estratégias que garantem acesso justo em crises futuras. Aqui são as referências. Obrigado.